Olá pessoal, meu nome é Daniela Pacchiari e eu quero aproveitar ainda o mês das mães para conversar com você que é mãe sobre ser mãe de uma forma mais leve. Então eu quero começar hoje com uma pergunta, quero que você se faça essa pergunta. Como seria ser uma mãe mais leve, de uma forma mais relaxada como pessoa? Uma pessoa mais relaxada não é uma pessoa tensa ela começa a criar obstáculos na vida, começam a vir problemas e tudo que a gente cria na nossa vida a gente tem mais disso. Então, por exemplo, se eu for mais relaxada como mãe, deixar fluir, deixar solto, claro que na orientação no papel de mãe, mas a coisa mais solta, eu tenho mais disso na minha vida. Então, o meu convite para vocês hoje é assim, pensar de uma forma como eu sempre fiz com meus filhos desde pequenininhos, né? Eu fui julgada, eu fui criticada por causa disso, mas hoje eu vejo que a forma como eu conduzi isso foi uma forma muito legal. A amizade que eu tenho com eles hoje, claro que não na relação de amigos, então eu sou amiga dos meus filhos, eu sou também, mas eu tô ali no papel de mãe, observando, orientando o tempo todo. A coisa flui de uma maneira melhor. Então, por exemplo, meus filhos estudaram numa escolinha Waldorf, no Jardim Waldorf, desde que começaram a ir para a escola até os 7 anos. E como mãe, as professoras elas ensinam que a gente precisa aprender o movimento do ser humano, né? Porque quando nasce uma criança, nasce uma mãe e nasce uma mãe que precisa então ter a responsabilidade de criar, formar um ser humano. E como que seria isso? É o movimento da respiração, inspirar e expirar. Eu inspiro e interiorizo, expiro, exteriorizo. E também eu crio espaço quando eu inspiro e expiro. Eu vou criando espaço nessa relação, na minha relação com eles, na relação deles comigo, na minha relação sozinha, na relação deles sozinho. Então o ser humano ele precisa de espaço para organizar e depois para se reorganizar quando precisa, quando for necessário. Então esse espaço para a pessoa também poder decidir, poder discernir. E muitas mães acham que não é possível. Por que eu fui muito criticada? Porque com 1 ano de idade eu já comecei a dar escolhas para eles. Então, olha, você tem essa escolha, você tem essa escolha. Esse caminho vai dar tal, se você for por aqui, vai dar nisso. E esse caminho vai dar naquilo ali. Então, eu explicava e deixava decidir. Mas a criança com 1 ano, com 2 anos, não tem como raciocinar, tudo bem. Mas ela tem como fazer escolha. De repente, o corpo dela está pedindo algo. E eu tô colocando ela num outro caminho. Eu tô tirando aquilo que o corpo dela está pedindo. Sabe? De brincar, de comer, de fazer as coisas na hora que ela, por exemplo, ela quer fazer uma coisa, depois a outra. Eu tô pedindo para ela fazer a outra, depois a uma. Sabe essas coisas? E mãe tem muito disso. Não, faz primeiro essa, depois você faz a outra. E meus filhos falavam, mas eu quero fazer a outra primeiro. Depois eu faço essa que você está me pedindo. Eu falava, tudo bem. Então, ter esse espaço para eles poderem criar e a gente poder respeitar eles como ser humano, para que eles possam criar e aí vai formar uma criança mais comunicativa, mais criativa. E não é uma coisa assim, você como mãe está dando esse espaço, você está sendo negligente. Não, muito pelo contrário. Você está ajudando ele a se formar sozinho dentro do que ele precisa, dentro do que o corpo dele pede, dentro da capacidade que ele tem ali com aquela idade. E a coisa fica mais solta, fica mais fluida, fica mais relaxada, muito mais gostosa, né? Eu, por exemplo, eu vim de uma criação onde meu pai foi muito incisivo. Então você vai fazer assim, você vai fazer dessa forma e nessa hora. E isso me sufocou demais. Não que eu esteja julgando meu pai nem reclamando dessa educação que eu tive. Foi o melhor que ele fez. Meu pai sempre foi muito zeloso, ele foi sempre muito cuidadoso e naquele sentido de querer cuidar, proteger, sabe, naquele mundinho assim. Então ele sempre fez muito o melhor que ele pôde. Até hoje ele é assim. Mas foi o que ele aprendeu na vida dele, de repente com os pais dele, na formação dele. Mas para mim sufocou. Eu falo na minha vida pessoal, né? Isso de repente não é na sua, mas para mim foi isso que eu senti. Então eu decidi viver dessa forma e fazer isso dessa forma, dando esse espaço necessário.
E quando eu cheguei ali na escola e as professoras começaram a ensinar isso para mim como mãe, eu falei, gente, é perfeito, isso é o jeito que eu acredito que seria legal, né? Desconhecia técnicas, mas a vida ficou muito mais fluida, muito mais gostosa. Então a relação de amizade, por exemplo, eu precisei com o meu pai criar uma distância para que a gente pudesse se entender. E eu começar a falar para ele, eu não gosto, e até eu falar e ele aceitar. Então isso demorou um tempo. Hoje tá tudo bem, mas durante um período da nossa vida a gente teve um impasse ali muito grande, porque eu falava e ele não queria ouvir, porque ele estava fazendo o melhor que ele podia. E ele não entendia da forma que eu vejo hoje que aquilo me bloqueava. Então, como ser mais leve? Porque essa responsabilidade de sermos mães, ela traz um peso, né? Ela traz um peso, então todos os dias é um peso. Não é só, eu sou mãe, é pesado. Não, todo dia você tem ali que resolver alguma coisinha, a criança está crescendo e a fase vai mudando. Mas o meu convite é para você se fazer essa pergunta. Como seria se eu pudesse ser mãe de uma forma mais leve, mais livre, eu como pessoa mais relaxada, e aí dar esse espaço para os meus filhos e ver, vamos só sentir. Tenta, faz o exercício, vamos sentir no que vai dar. De repente você já é mãe de um adolescente e está muito difícil a fase, né? Mas tenta mudar isso. Se faça essa pergunta, se for leve para você, não, para mim é legal, eu acho que eu vou tentar. Tenta a experiência, pelo menos por um dia. E aí tenta no segundo dia, no terceiro dia. Depois você deixa para mim aqui o comentário, se você se sentir à vontade, como foi. Ou escreve pra gente, tem gente que manda mensagem em inbox, contando algumas experiências, né? E isso é muito legal, essa troca. E indica isso para os seus amigos também. As suas amigas que são mães, para os seus amigos que são pais, pra gente conseguir deixar isso de uma forma bem gostosa e bem mais leve. Essa foi a dica dessa semana e até a semana que vem. Tchau, tchau!